Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Uma mensagem de Deus para toda a família, para a sua vida, para os seus planos e sonhos. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura e Ramp Lorenzetti Comércio de Peças. Como empresas de apoio, estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Vamos iniciar o programa de hoje fazendo uma leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 8, e o versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero falar no programa de hoje, transformados pela verdade. Quando prenderam Jesus, lá no jardim Getsêmani, em seguida o acusaram de ter se declarado rei dos judeus. Perguntou-lhe então Pilatos: que é a verdade? E quando Jesus ia responder a Pilatos que era a verdade, Pilatos virou as costas e saiu para ir ter com os judeus. Pilatos não ia suportar ouvir as verdades. As verdades de Jesus têm o poder de transformar e libertar o mais vil pecador. Veja isso em João 3. Temos a história de Nicodemos. Um dos principais dos fariseus foi se encontrar com Jesus, isso de noite, para não ser visto por ninguém. E ele chegou com elogios. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ao se expressar no plural, dizendo sabemos, Nicodemos revelou que, além de estar indo às escondidas, estava sendo enviado por alguém. Talvez alguns fariseus que quisessem ouvir as verdades de Jesus, mas não tinham coragem de ir perguntar, por isso enviaram Nicodemos. Talvez ele gostaria de ouvir de Jesus: olha, Nicodemos, se você passar para a minha religião, eu posso dar um jeito nas coisas para você. Se você der um dízimo, uma oferta, eu vou dar um jeitinho. Mas Jesus é da verdade. Ele é a verdade verdadeira e não faltou com a verdade para Nicodemos. Ele disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos achou difícil compreender aquilo e disse: como pode? Como um homem velho irá nascer de novo? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus disse: Nicodemos, eu preciso te dizer mais uma verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por falar em água, em batismo, eu tenho a grande alegria de dizer que nesse primeiro final de semana agora de junho, sábado, nós teremos mais um batismo nas águas, o batismo bíblico, o batismo que Jesus também passou. Baptizo é um termo do original que quer dizer mergulhar. O batismo verdadeiro é quando a pessoa mergulha nas águas, sepultando a sua velha vida e ressurgindo para uma nova vida com Cristo. Então, neste primeiro sábado de junho, teremos o batismo. No domingo, a Santa Ceia, com o recebimento de novos membros. E também teremos a ordenação. Estaremos
consagrando 5 pessoas ao diaconato da igreja. Será um momento muito especial da Igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim, e você é convidado a estar conosco, participar, domingo às 19 horas. Se preferir das quintas, começamos às 19h30. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer e ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E assim é toda pessoa nascida do Espírito. Oh, verdades inconfundíveis e incomparáveis de Jesus. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Quem nasce uma vez, morre 2 vezes. Agora, quem nasce 2 vezes, só vai morrer uma vez. Por que o homem tem que nascer 2 vezes? Quando o homem nasce a primeira vez, nasce no quarto de um hospital, em uma enfermaria, mas quando nasce a segunda vez, da água e do Espírito, ele nasce nos braços de Jesus. Quando o homem nasce a primeira vez, nasce fraco, debilitado. Já quando nasce a segunda vez, nasce forte nas mãos de Jesus. Quando o ser humano nasce a primeira vez, nasce para envelhecer e para morrer. Quando nasce a segunda vez, nasce para ter vida eterna em Cristo Jesus. O jovem rico que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, nós conhecemos esta história maravilhosa. Jesus estava pregando e fazendo milagres, quando se aproxima dele um jovem muito rico, diz a Bíblia, e este jovem diz: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, que nunca faltou com a verdade, disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o Pai que está nos céus, mas se queres entrar no reino de Deus, observe os mandamentos. Aí o jovem disse mais. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e ame ao próximo como a ti mesmo. O jovem, com isso, estufa o peito para dizer: Jesus, isso aí eu tenho feito desde criança. Mas Jesus, que nunca faltou com a verdade e sabendo que aquele jovem era rico, fazendeiro, empresário, disse-lhe: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e volta e segue-me. O jovem virou as costas e foi-se embora triste, porque amava mais os bens que tinha do que a Deus. Ter dinheiro, ter muito dinheiro é bom, é bênção. Mas se o dinheiro te tornar uma pessoa soberba, dominadora, sem fé, sem humildade, o dinheiro está sendo o seu Deus. Jesus virou e, se dirigindo aos discípulos, falou: Deixa eu ensinar mais uma verdade. Ouçam. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, orgulhoso, avarento, entrar no reino de Deus. Só para esclarecer que passar no fundo de uma agulha não é uma agulha que você tem em casa para costurar, não. Lá em Jerusalém, e na época de Cristo, fundo de uma agulha era uma grande brecha que se deixava no muro, aonde os soldados poderiam lançar as flechas contra o inimigo, e é sobre isso que Jesus estava se referindo. Que um camelo, sendo um animal grande, passar por uma passagem bem estreita,
Era dessa forma que ele comparava um rico entrar no reino de Deus. Algum tempo depois, esse mesmo homem rico fez uma grande colheita e não soube como administrar, como depositar tudo o que havia colhido e disse: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e frutos, e direi à minha alma: ó alma, descansa, come, folga, regala-te, porque tenho em abundância para muitos anos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Muitas vezes nós vivemos de uma forma tão corrida e nos preocupamos tanto com o ter, com o adquirir, que acabamos deixando a nossa comunhão com Deus completamente de lado. Eu quero perguntar a você que é rico. Eu sei que tem muitas pessoas que nos acompanham através da TV Erechim, e se você tem bastante dinheiro, isso é bom, hein? Só que se esse dinheiro está te afastando de Deus, que maldição, na verdade, é esse dinheiro. Que através desse programa você consiga parar um pouquinho, avaliar e compreender de que você até pode ter dinheiro para viver alguns anos, mas quando terminar esta vida que passa tão breve, haverá uma eternidade para se viver. E é aqui que nós escolhemos. É nesse tempo que estamos vivendo aqui, aonde passaremos a eternidade. Creia em Jesus. Receba Ele como seu Salvador e Senhor. Permita que o Espírito Santo vá trabalhando na sua vida para fazer você compreender o quanto somos miseráveis. Mesmo com muito dinheiro, precisamos de Cristo para que, através dele, tenhamos vida eterna. Quando acompanhamos todo o ensino de Jesus, podemos aprender essas verdades maravilhosas. Você vive a vida correndo atrás somente de coisas materiais? Não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo de ler a Bíblia, muito menos tempo para orar. Que adianta estar conquistando vários imóveis, veículos, fazendas, mas estar perdido, longe da presença de Deus? E quando chegar a hora de você partir, para quem ficará tudo isso? Já parou para pensar? Ninguém leva nada dentro do caixão. Ninguém leva nada para o céu nem para o inferno. Tudo ficará aqui. Em alguns países, os defuntos são vestidos com uma roupa denominada mortalha. É uma vestimenta que não tem nenhum bolso, representando e nos lembrando que nada poderemos levar desse mundo. O que você gastou sua vida inteira correndo atrás para conquistar, fica para os filhos e às vezes eles acabam com tudo em poucos meses. E pior, você teve tempo para viver uma vida aqui com Deus, sem se preocupar com sua fé, com sua salvação. Jesus, nesse contexto, diz lá no livro de Marcos, capítulo 8, e o verso 36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Mas o que é a verdade? Desde que o homem é homem, desde o princípio da humanidade, há uma busca incessante pela verdade. O homem quer respostas para todas as coisas, quer explicações, quer entender o porquê as coisas estão acontecendo e por isso essa busca incessante. Alguns dizem que a verdade não é absoluta e que não existe uma verdade definida para todas as coisas.
Mas existe uma verdade absoluta, sim. E esta verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mudou a história. Ele dividiu a história. E pode mudar a tua história hoje, nesse programa que você está assistindo. A definição de verdade é o contrário de erro. Verdade significa estar em harmonia com um fato, aquilo que é correto. Verdade é ação. É quando a consciência humana concorda com o intelecto. A verdade é uma só. Só pode haver uma verdade. Jesus disse na oração sacerdotal, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus continuou dizendo, assim como tu me enviaste, Pai, ao mundo, eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico para que também eles sejam santificados na verdade. Qualquer variação de uma verdade não é mais verdade. É um erro, é uma mentira. Verdade é uma pessoa. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora a palavra que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, nos causa um grande impacto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fico pensando nesse momento, quantas pessoas estão aprisionadas? Qual área você precisa ter essa libertação? O seu emocional? A sua fé? Quem sabe os relacionamentos que você tem hoje são uma verdadeira prisão. Conheça a verdade através da palavra de Deus. Cristo esclarecerá, Cristo te iluminará. É possível sim você viver uma vida com verdadeiros amigos, com pessoas que você possa verdadeiramente confiar, acreditar e aproveitar a vida linda como ela é. Com fé é possível. A verdade está evidente em todas as páginas da Bíblia. É a urgência que Deus tem em tornar conhecida a sua verdade a todas as pessoas. É essa verdade que liberta. Essa verdade quebra cadeias e prisões. Essa verdade muda paradigmas e padrões de comportamento também. A verdade de Deus é absoluta e plena. Atinge corpo, alma e espírito. E tudo isso Deus proporciona a todos nós para estarmos dentro da verdade de Deus, a palavra do Senhor, e que nós devemos permanecer na sua palavra. Quando lemos em João 15 e o verso 16, que chamado, que palavra de Deus, ele dizendo, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês e vos designei para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Quer ser um vencedor? Permaneça na verdade. Permaneça na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus revelada aos nossos corações. Outro ponto a se destacar é que para estarmos dentro da verdade de Deus, todos nós precisamos de libertação. Os escribas e fariseus, ou seja, os religiosos da época, não compreenderam a afirmação do Senhor, quando ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez você e eu também nos sintamos desconfortáveis com tal afirmação. Parece-nos muito estranho falar em libertação. Porém, meus queridos, a verdade
é que precisamos sim de libertação. Existem duas considerações que me chamam a atenção nessa mensagem. A primeira diz respeito à raiz da palavra verdade e da palavra libertação também. Ambas possuem a mesma raiz. Outro aspecto diz respeito ao tempo verbal que é futuro. Isso é suficiente para me convencer de que só poderá existir verdadeira libertação quando houver, antes de tudo, o conhecimento da verdade. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela é verdadeira e absoluta. E é a verdade que liberta. Tem muitas pessoas que, quando se fala em libertação, já pensam em expulsar demônios, descarrego ou até pisar no sal grosso. Na maioria dos casos, não se trata de expulsar o preto velho. Trata-se sim de observar a natureza velha que por vezes se levanta para nos envergonhar. Fala de tratarmos o caráter que se nega assintosamente a ser tratado. O espírito de opressão sai e daqui a 2 horas volta, porque a pessoa insiste em não viver a verdade. Alguém diz, vamos expulsar a pombagira. A pombagira sai e daqui 2 horas volta, porque a pessoa insiste em acessar um site impróprio, ou um programa de televisão indecente, ou ainda em vestir aquela roupa exageradamente sensual. Vamos expulsar toda aquela angústia e amargura. A amargura sai, mas ela volta porque a pessoa insiste em não perdoar, não quer viver a verdade, compreende? Alguém poderá dizer, agora vamos expulsar a miséria. A miséria sai, mas de repente volta porque a pessoa só pensa em si e não quer ajudar em nada na evangelização, não quer ajudar uma família carente. Que época estamos vivendo, meus irmãos? O camarada ganha R$700 e faz conta de R$1.000 para pagar todo mês. Fica endividado, depois quer expulsar demônio. Começa a dizer que o diabo bagunçou toda a sua vida financeira, porque o tranca-rua me fez estar assim, endividado. Não é assim. Na maioria das vezes, o problema não está nos demônios. O problema maior é o nosso caráter que precisa ser tratado com a verdade, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que mais poderoso é aquele que se domina do que aquele que conquista cidades. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode acreditar, com esta mensagem que você está ouvindo, é possível você dar um passo decisivo para viver uma nova vida, cheia de alegria, de vida, de paz, de satisfação. A libertação que Cristo proporciona para quem crê é completa, é ampla. Você pode ter essa libertação nesse momento, com fé em Cristo, porque foi assim que Ele prometeu através da sua palavra. É claro que existem muitos casos de pessoas que precisam ser libertas de demônios que dominam e atormentam a vida da pessoa. Existem casos em que a família toda está sendo destruída por ações malignas. O casamento é atingido, a saúde, a vida financeira. Estas pessoas precisam de uma libertação e só Jesus pode libertar. Mas agora, quando falo para cristãos, você que já conhece pelo menos uma boa parte da verdade das Escrituras,
Você que pressupõe que já foi liberto das garras do diabo, mas vive uma mentira. Carrega ódio, ressentimento, se magoa por qualquer coisa, você precisa de libertação. E Jesus pode e quer fazer isso hoje mesmo. Às vezes eu ouço, o diabo me atacou. O diabo entrou lá em casa e fez uma arruaça danada. O diabo entrou no meu emprego, na vida financeira, está dando tudo errado. Desculpe-me, mas a Bíblia diz: vós sois de Deus e o maligno não vos toca. O maligno não tem poder de tocar na vida de uma pessoa nascida de novo pelo poder do Espírito Santo. Somente se a pessoa der brecha, o inimigo vai oprimir ou induzir. Pode até armar ciladas, mas tocar no sentido de causar mal, não. Quem sabe hoje você está sendo alcançado por esta palavra e necessita da verdade, necessita de libertação. Quem sabe você está preso pela enfermidade, por um problema financeiro ou algo que envolveu a sua família e hoje você vive uma grande angústia. Jesus chamou a enfermidade de prisão quando curou aquela mulher que andava encurvada há 18 anos. Seja curado agora, saia dessa prisão. Entendemos que a enfermidade pode ser sim uma prisão, mas aquele que tem poder para quebrar as correntes, Jesus Cristo, pode te libertar agora mesmo. Tudo pela fé. Quem sabe o problema é algo que atinge a sua alma, suas emoções ou pensamentos. O salmista Davi disse: tira a minha alma da prisão para que eu te louve. Salmo 142:7. Hoje Deus quer te libertar. Ele mesmo nos diz: se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As verdades de Jesus libertaram várias pessoas no passado, no presente e continuará libertando amanhã, quando pessoas crerem. Existe um caminho para a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre hoje pela verdade eterna, Jesus Cristo. Ele destacou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Eu agora quero orar com você. Soberano Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais esta mensagem que toca o nosso coração, que aumenta a nossa fé e que nos acorda para as coisas espirituais. Nesta oração, eu oro por esta pessoa que está crendo e está dizendo de uma forma muito sincera: eu preciso de libertação. Eu preciso sair dessa vida fundamentada na mentira, no engano. Ó Deus, entra através do Teu Espírito Santo e vai convencendo agora de todas as coisas que esta pessoa precisa mudar, porque tem solução sim, há cura sim, há libertação através do nome de Jesus. Eu oro agradecido, confiando em Tuas promessas. Obrigado, Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham e queremos dar aquela oportunidade maravilhosa para você cooperar conosco. Faça uma transferência, faça uma oferta para que a nossa equipe seja fortalecida com essa missão de evangelizar. Se essa palavra tem tocado o teu coração, está aí na tela. 2 caminhos. Temos 2 bancos que você poderá fazer
uma transferência abençoando a equipe que tem abençoado a sua vida. Conte conosco. Nós estamos sempre orando por você, para que você cresça, para que você supere as suas dificuldades. Também estaremos esperando você para conhecer a Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, bem no centro da cidade. Rua Torres Gonçalves, 696, amplo estacionamento, um local acolhedor. E lembrando, você que tem filhos, leve seus filhos para a igreja, para eles aprenderem a palavra de Deus, para eles aprenderem a verdade. Na Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, enquanto você está ouvindo a pregação do Evangelho para os adultos, no auditório maior, nós temos salas preparadas para acolher os seus filhos, onde professores qualificados ensinam as Sagradas Escrituras para as crianças também. Valeu? Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.